Uh, ok. Por favor, uma pequena introdução. Qual é o seu nome? Onde você mora? O que significa ser brasileiro para você? Em Bom, 3 frases ou menos, por favor. meu nome é Eugênio Miguel Sintra Ramos. Eu me chamo Márcia Ramos. Bom, eu sou Mário Sintra, assim que me chamam aqui. Eu tenho um nome mais comprido um pouco. Meu nome é Laura Augusta Fraga Ramos. Eu sou Cleide Fraga, sou educadora física. Estou gravando esse vídeo porque eu acabei de fazer a entrevista com a minha prima Cristiane, que mora na Espanha. Que chato! Não gravou nada, assim. E não consegui gravar nada. Sim, estou te ouvindo. Sim. Alô? Aqui são as respostas do meu tio Leonardo. Oi, pessoal, meu nome é Cristiane, sou brasileira, sou mineira. O que significa ser brasileiro para você? E hoje em dia eu moro no Brasil, eu moro no Catar, eu trabalho como comissária de bordo. E o que significa ser brasileira para mim? Eu acho que se eu fosse falar sobre... eu acho que se eu fosse descrever a minha cultura, eu acho que a primeira coisa que eu diria seria sobre liberdade de expressão. Eu acho que se a gente quiser dançar, a gente dança, se a gente quiser beijar, a gente beija, a gente fala sobre tudo, a gente critica tudo. Me chamo Leonardo Pérez, sou brasileiro, moro na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Ainda acho o Brasil um país maravilhoso, mas temos a necessidade de mudar muita coisa que não vai bem. E atualmente eu moro aqui em Dallas, no Texas, mas eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. E ser brasileiro é ser alegre, é ser receptivo, é ser criativo, festivo. E ser brasileiro, para mim, é carregar comigo as que eu experimentei da nossa cultura lá no Brasil, dos valores de família, dos valores humanos. Você quer ser brasileiro, né? Eu moro em Nova Lima, no estado de Minas Gerais, no Brasil. Ser brasileiro, para mim, é ser um povo que luta todos os dias, é ser um povo acolhedor e ser alegre. De ser um povo alegre, um povo que tem muita coisa para conquistar, um país rico, e ao mesmo tempo um país muito desigual, que deixa todo mundo triste. Então essa é a minha imagem do Brasil. Ser brasileiro é ver alegria, né? O povo brasileiro é um povo alegre e isso contagia bastante a gente, né, em ser brasileiro, que também vem um pouco se destruindo com as brigas políticas. E ser brasileiro, para mim, é viver em uma grande pátria, né? É bem unida, mas cada vez vai se desunindo por causa da corrupção, essas coisas. Ela tem orgulho de ser brasileira, mas ser brasileiro não é tão diferente de ser pessoa de qualquer outra nação. E o que significa ser brasileiro para mim? Ser brasileiro para mim significa estar em um país em desenvolvimento, lidar com todas as contradições que é ser brasileiro e também com todas as bênçãos. Você sente alguma conexão com o mundo lusófono ou Portugal por ser brasileiro? Sim, pelo fato de falarmos a mesma língua. E eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, de assistir uma novela brasileira onde o personagem principal, que chamava Antônio Maria, ele era de Lisboa. Eu não. Apesar de
meus avós paternos serem portugueses, né? Queiroz, que é o sobrenome da minha avó, e Fraga, né? Que também é né, de Portugal. Eu não sinto conexão nenhuma. Ela falou que ela não sente uma conexão com o mundo lusófono só por ser brasileiro, mesmo morando perto do Portugal. Eu não sei se existe essa coisa, é igual, né, o americano tem com a família real da Inglaterra, aqui no Brasil, em relação a Portugal. Existem muitas piadas aqui que a gente ri, né, da cara dos portugueses, e existe assim, um preconceito, talvez, né, nos diferenciar deles. Eu vejo isso também nos americanos em relação à Inglaterra, mas não da forma que eu vejo aqui, até porque o humor do brasileiro é diferente. Sim, eu acho que a língua portuguesa cria essa conexão, né? Eu diria que desde a escola primária já sentia um tanto disso, né? Um pouco disso. Você sente uma conexão com o português? Na verdade, não. Eu não sinto nenhuma conexão com Portugal e tal. Eu não sinto que é uma herança assim e tal. Mas se eu for olhar, né, assim, por exemplo, eu sou branca, eu tenho cara de portuguesa, eu tô morando fora, todo mundo acha que eu sou europeia, realmente, sabe? Fomos colonizados por Portugal e eles nos deixaram uma herança cultural de costumes muito válida, mas também nos deixaram heranças horríveis. Não tenho nenhuma conexão com Portugal e nenhum apreço ao país. A próxima pergunta pode ser um pouco mais pessoal, mas responde do jeito que se sente mais confortável. Você já se sentiu insegura com seu corpo ou conhece alguém que sente assim? E você acha que sentir deste jeito é comum no Brasil comparado com outros países? Olha, eu já me senti, sim, incomodada com o meu corpo. É uma questão mais pessoal, né? Mas e vejo que o Brasil, devido ao seu machismo, né, vem colocando essas questões que o bonito é ser bonito, né? Por exemplo, você vai fazer uma novela, então você não pode ser uma pessoa deficiente, você tem sempre que ser aquela pessoa perfeita. Isso é muito utilizado no Brasil, né? Muito visto no Brasil. Isso aí é meio étnico. Cada estrato assim, da sociedade tem uma maneira de sentir isso. Eu acho que o povo brasileiro se acha bonito fisicamente. A mulher brasileira é famosa pela beleza da mulher. Não sei se os homens têm tamanha fama, mas as mulheres brasileiras têm essa fama, né? A gente não se sente, como é que fala, diminuído ou menor, mas não em função da questão física ou da aparência. O brasileiro tem maneira de se sentir inferior ao exterior, aos Estados Unidos principalmente. Então, eu acho que o negro se sente mais bonito do que o branco, assim, como ser, como pessoa. Então, isso é uma característica que essa sensação de ser bonito foi herdada pelos brasileiros da matriz africana. Na matriz etnocêntrica europeia, o branco é que é bonito. Então, como a gente se sente bonito não sendo branco, então existe uma beleza brasileira assim, na cabeça da gente ou na maneira de sentir, eu acho. Bom, eu nunca me senti assim, insegura com o meu corpo. Acho que sou bem resolvida quanto a isso. Mas conheço muitas pessoas que se sentem. Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo na vida, a gente vai perdendo um pouco esses parâmetros. Mas no Brasil, a concepção de corpo bonito, de homem ou mulher serem bonitos e estarem dentro, né, de um padrão de beleza, é muito colocado pela própria mídia, né? Então, é ser magro, ser mulher, né, principalmente, ser magra, cabelos longos, de preferência de pele clara, ter alguma parte do corpo mais malhada. Eu também já me senti incomodada com o meu corpo por eu ser magrinha. O Brasil tem essa parte, isso de padrão de beleza, né? Que tem que ser uma mulher mais encorpada. Não tem tanto para homem, para mulher tem mais. E
que se você não segue esse padrão, você é feia, né? Assim, não se encaixa. A gente tem um presidente que fez declarações dizendo que se a pessoa quiser, se o homem, no caso, né, quisesse vir aqui no Brasil para dormir com brasileiras, estaria tudo aqui. Então a gente tem essa coisa, até nem 20 anos atrás, ou até hoje, a gente tem uma exploração sexual do corpo feminino brasileiro. Como que você acha que a mídia brasileira perpetua a desigualdade entre pessoas de gêneros e raças diferentes? Bom, eu acho que a mídia no Brasil, ela usa o poder deles para ajudar a perpetuar essa desigualdade, né, no Brasil, e até nos filmes, né? Às vezes nos filmes nem tanto pessoa de cor, pessoa negra de ascendência africana, sempre é muito difícil ela conseguir um papel principal. Eu não me lembro, mas até agora eu assisto coisas, shows e tudo, e é difícil. Fica parecendo que a proporção da população e o Brasil é um país, a maioria é branca. Mesmo as pessoas de pele mais morena que apresentam na propaganda, elas têm que ter um perfil também de beleza, de magreza, né? Então a mídia, ela tem um poder persuasivo no que ela vende, né? Em todos os produtos que ela está ali trazendo. E geralmente a que se vincula aqui de propaganda está fora do que é o perfil da maioria do povo brasileiro. Na minha opinião, isto mudou bastante. A mídia não perpetua a desigualdade entre pessoas, gêneros, raças, aparência. Hoje no Brasil, se vê em filmes e até novelas a discussão destes temas. Casais gays, famílias de negros, o povo indígena, pessoas obesas. Acho que a mídia vem ajudando bastante, mesmo com um pouco de atraso, mas vem ajudando bastante. Então, como que o fato da colonização do Brasil afeta a sua ideia do país e a ideia de outros brasileiros de ser brasileiro? Bom, eu não sei, no meu caso, muito particular, eu sou historiador, então eu tenho um conhecimento específico. Então, o Brasil, a colônia é isso, sim. A colônia foi a criação das bases do país. Essa desigualdade toda que o Brasil tem aqui é decorrência, sim. Então é isso, sim. Essa é a tradição da colônia, a vergonha que a colônia traz para o presente é essa desvalorização do trabalho dos brasileiros. O Brasil podia incorporar mais a sua população no seu próprio desenvolvimento. Existe uma exclusão muito grande. Isso eu acho que humilha todos os brasileiros, é isso. Assim, mas essa é a visão do historiador. Eu acho que afeta de uma maneira positiva, no sentido em que houve essa miscigenação, toda essa mistura. Então, as pessoas elas puderam conhecer umas às outras, relacionar umas com as outras. Então, eu trago isso para a nossa própria família. Eu acho que a colonização do Brasil, mesmo sendo, né, de Portugal, né, não afetou tanto o Brasil. Afetou um pouco por causa da língua, mas a cultura é totalmente diferente, então você percebe que deu uma afastada. Você acha que o racismo, ou pelo menos, olha, sim, o racismo é prevalente no Brasil, e assim, não é um achismo meu, eu não acho, é estatístico. As pessoas negras possuem menos renda do que as pessoas brancas no Brasil. As pessoas negras estão na mira da polícia, mesmo sem serem criminosas, algo que não acontece com a população branca no Brasil. As pessoas negras têm mais dificuldades de colocação no mercado de trabalho do que as pessoas brancas. É uma diferença visivelmente prevalente e muito intensa. O que você acha, ou como que você acha que o racismo do Brasil compara com o racismo dos Estados Unidos ou talvez da Europa e Portugal? Os Estados Unidos, os
negros aí são bem famosos, né? Alguns. Aí vou falar que os negros são mais valorizados, não tanto, mas mais valorizados do que o Brasil. Em qualquer lugar que você estiver, racismo é racismo. Mas a diferença do racismo aqui vivido no Brasil é mais cruel, porque, por exemplo, o americano, ele sempre vai pensar em americano em primeiro lugar, seja ele preto, ou seja ele pobre, ou seja ele rico. Aqui não, aqui os ricos são os ricos, e você não é ninguém. Como que você se sente da sua linhagem e como que este sentimento afeta como você percebe o mundo? Eu me sinto tão grata, sabe? Falando da própria linhagem dela, da descendência dela, ela falou que ela é uma mistura de índio com negro e que ela tem orgulho disso, orgulho de ser brasileira, e sempre ajudou ela a lutar para os direitos dela. Então, a minha linhagem é uma mistura, mas eu gosto muito dessa mistura. E o que eu penso que, como o mundo percebe isso, eu já sofri preconceito aqui no Brasil por isso. Então, já sofri preconceito nos Estados Unidos por isso. Que eu fui quando você nasceu, e na maternidade que você nasceu, eu estava ali te olhando no berçário. Umas pessoas que chegaram para ver outra criança que estava no berçário, olharam e falaram com seu pai, que perguntaram se eu era hindu, que eu era brasileira. E eles não acreditaram, assim, eles falaram, não, mas ela tem todos os traços. O que é que você pensa da palavra saudade e a língua portuguesa em geral? E como que você se sente de ser falante da língua portuguesa? Quando eu falo da palavra saudade, aí eu sinto saudade das raízes, né? Da família. Em primeiro lugar, da família. Representa que você conviveu com alguém ou viveu momentos na sua vida que foram importantes e que foram bons e que não pode viver mais, ou que demora-se a se viver de novo. Então, mas eu penso saudade com alegria. Uma pergunta especial para você, porque o seu e-mail tem a palavra saudade, não é? Então, por que você escolheu esta palavra? Bom, eu acho que a saudade, né, é uma palavra única, né? É uma forma de marcar que as minhas mensagens vão estar sempre ligadas com o fato de que eu vou estar distante da minha terra. A palavra saudade vem de solidão na língua portuguesa. Saudade é uma mistura bacana de distância, falta, sentimentos. Existe em outros países, mas com outro significado. Acho maravilhoso falar uma língua tão bonita e bastante difícil de ser falada. Eu fiz este projeto com a intenção de saber como as ideias que surgiram na literatura portuguesa, científica ou não científica, no período de pós-colonialismo, afeta os meus familiares. Sendo que os meus familiares moram em muitos lugares, os meus pais em Texas, nos Estados Unidos, uma prima no Catar, outra na Espanha, e muitos outros membros da minha família com experiência fora do país, foi bem interessante ouvir as suas respostas às minhas perguntas. Então, por que eu coloquei essas perguntas? Eu organizei com os tópicos nacionalismo, o corpo brasileiro, colonialismo e identidade. Estes tópicos não parecem bem conectados, mas são. Deu para perceber que o sentimento de orgulho da sua descendência, misturado ou não, era bem entrelaçada com o orgulho de ser brasileiro para quase todos que responderam. Então, o orgulho ou nacionalismo que sentiram para o Brasil dependia no orgulho da sua linhagem.
Falando de linhagem e família, foi o que a maioria das pessoas mencionaram em conexão com a palavra saudade. Com isso, foi fácil para ver como no passado os colonizadores e o sociólogo Gilberto Freire podiam usar a linguagem de saudade e amor para manipular e esconder a realidade e crueldade de escravidão e colonialismo. Muitos falaram que sentiam orgulho ou gostavam de ser falantes da língua, que era expressiva, mas esta mesma língua e a sua expressividade está sendo usado na mídia para vender o corpo tradicionalmente colonizador como o ideal. E foi usado pelo Freire para criar a sua teoria de lusotropicalismo, que retratou os portugueses como os colonizadores ideais. Uma coisa que eu não esperava foi realizar o tanto que o pós-colonialismo impacta não só os meus familiares no Brasil, mas a minha vida e as vidas de pessoas morando nos Estados Unidos. Freire foi um sociólogo brasileiro, mas sua teoria contém muitas ideias como a romantização do corpo mulato, que é predominante nos Estados Unidos, e promove o turismo de americanos brancos, homens, para sexo, como a minha prima Ana Paula mencionou. Eu amei falar com todos vocês e vos agradeço mais uma vez. Esse projeto foi uma boa conclusão para um semestre onde abri meus olhos para muitas coisas. E desculpa, mas tive que cortar muitas das suas respostas e cortei algumas perguntas também, porque senão o vídeo seria 1 hora, não sei. Mas muito obrigada.